manhã. Fala, Senhor, conosco através da tua Bíblia. Meu Deus, e continua, Senhor, abençoando nossas vidas, abrindo nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 258. Um Salvador meigo é Cristo Jesus, pois Ele minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si, na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As bênçãos do céu desfrutando eu estou, em Cristo, Filho de Deus. Alegre eu vivo e ando na luz, prossigo na senda dos céus. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. As cargas que eu tive, Jesus as tomou, agora liberto estou. A graça me basta que Cristo me deu, assim para o céu presto eu vou. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Findando a vida, então o verei, com anjos e santos no céu. E hinos de glória eu entoarei, aquele que por mim morreu. Na rocha eterna firmada estou eu, e tenho a salvação. Me esconde Jesus Cristo no manto seu, velando-me com sua mão, velando-me com sua mão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Somente em Jesus Cristo estaremos firmes, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Glória a Jesus. Agora, nesse momento, nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos dar entendimento sobre a sua palavra. Como eu disse semana passada, aqui nós não temos nenhuma teóloga, na verdade, nenhuma professora de faculdade de teologia, nenhuma palestrante aí renomada da mídia, não. São mulheres simples, com palavras simples do coração de Deus para o nosso coração. E eu creio que em todos os nossos estudos o Espírito Santo fala conosco. O que nós precisamos fazer é estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Não aquilo que eu quero ouvir, não é aquilo que eu acho que deve ser falado, não. É aquilo que eu preciso, e nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Seja uma palavra de exortação, seja uma palavra de consolo, uma palavra de edificação, renovação, não importa. Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmas e Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Amém? Glória a Jesus. Eu quero pedir à missionária Érica
para orar pela vida da irmã Viviane, que com certeza ela tem uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Senhor, irmãs, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós não estamos reunidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Deus, que venha usar essa irmã Viviane para falar conosco. Que venha fazer, Senhor, segundo a Tua vontade, não o nosso querer. Abençoe mais uma vez esta semana, Senhor. Já está pela metade. Como o Senhor faz toda semana. Ouve as nossas orações. Seja conosco, guarde, que seja uma palavra abençoada, seja para a nossa edificação, seja para o nosso crescimento espiritual, para que haja mudança. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Seja muito. Agradecemos, Senhor. Entregamos ela em tuas mãos. Fale conosco. Seja conosco. Continue na casa. O que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Viviane, com a oportunidade. Bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Me encontro muito alegre nessa manhã de poder estar reunida com as irmãs virtualmente, né, para nós podermos aprendermos um pouco mais, aprendermos juntas, né, da palavra do Senhor. É um motivo de gratidão pela oportunidade que o Senhor Jesus nos concede, mais uma manhã de podermos acordarmos, de levantarmos, de agradecermos ao Senhor pelo dom da vida. Então nós temos que agradecer ao nosso Pai por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por mais uma manhã, por mais um dia que Ele nos permite viver debaixo da sua graça e da sua proteção. Quero agradecer às irmãs, né, pelo convite, a irmã Tércia, e quando ela me falou o tema, que é Mulheres Alicerçadas, e eu fiquei meditando no que eu poderia falar nesta manhã, né, para a gente poder, nós aprendermos juntas, né, e o texto que o Senhor colocou no meu coração foi um texto bem conhecido, que é o texto de 1 Samuel, que fala sobre Ana. Ana foi uma mulher alicerçada na oração. Nós podemos destacar também na perseverança, na fé, mas nós vamos focar mais na oração. Então, Ana foi uma mulher alicerçada na oração. E que nós possamos, né, extrair, né, nesta manhã, né, lições com a vida de Ana, né, que nós possamos ser também mulheres alicerçadas na oração. Parando um pouquinho para analisar sobre o alicerce, né? Alicerce nada mais é que uma construção de alguma coisa, né? Falando sobre a questão da construção de uma casa. Nós podemos construir uma casa simplesmente levantar os tijolos daquela casa, sem uma edificação, porque o alicerce é a base, é o fundamento de alguma coisa. Nós podemos até fazer uma casa assim, dessa forma, mas certos que essa casa provavelmente vai vir ao chão, né? Porque não vai ter uma coluna, não vai ter uma sapata, né? Então essa casa não resistiria aos ventos, às tempestades. Mas uma casa, quando ela é bem edificada, ela tem uma fundação, tem um fundamento. A gente perguntar a uma pessoa que trabalha que é um construtor, essa casa dificilmente terá problemas futuros. Pode vir as tempestades, pode vir os ventos fortes, mas essa casa não será destruída. Às vezes, na maioria das vezes, pode aparecer umas trincas, umas rachaduras, mas essa casa não será destruída. E que a nossa vida como servas de Deus, como filhos de Deus, possa estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E quando a nossa vida está firmada na rocha, que é Cristo, pode vir o que vier. Pode vir o vento forte, pode vir a tempestade, pode vir a tribulação, a aflição, mas nós não seremos destruídas. Então, o alicerce, ele é a base, ele é o fundamento, e Jesus,
ele é o nosso alicerce, ele é o nosso fundamento, ele é a nossa rocha inabalável, aquele que nos segura pela mão, aquele que não nos deixa cair diante das dificuldades, das adversidades da vida. Então, nós vamos ler o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, e vamos ler até o versículo 19. E iremos fazer uma pequena reflexão. E houve um homem de Ramataim, de Zofim da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufer, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então, naquela época, era um costume, né, da época, a lei permitia que o homem pudesse ter mais de uma mulher. O homem poderia ter 2, ter 3, ter 4. E no caso de Eucana, como Ana não poderia gerar, ele poderia tomar como uma outra mulher, né, como esposa, para que pudesse dar filhos, para que pudesse gerar. Mas Eucana, na verdade, ele amava mesmo, era Ana, que era sua esposa. E o texto nos diz, né, que a Penina ela gerava com muita facilidade, enquanto, por sua vez, Ana, né, como sendo estéril, ela não tinha nenhum filho. E no versículo 3 vai nos dizer: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. Então a gente vê que Eucana, ele era um adorador. Ele servia a Deus de uma forma piedosa. Ele gostava de ir ao templo. Era um costume deles de ir ao templo de ano em ano. No versículo 4, no versículo 5, vai nos dizer: e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, e embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então Eucana, ele amava tanto Ana, mas pelo fato dela não gerar, de ela não poder ter filhos, ele não discriminava Ana por isso. Tanto que a palavra nos diz que ele dava a parte excelente, a melhor parte, a parte dobrada para Ana. E o interessante que a gente vê aqui, que é o Senhor quem fecha a madre de Ana. Foi o Senhor quem impediu que Ana pudesse gerar, que Ana pudesse dar filhos. E no versículo 6 vai nos dizer: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Imaginemos 2 mulheres dentro da mesma casa, passando por uma situação como Ana, sendo provocada por Penina todos os dias. Complicado, né? Muito complicado. E no versículo 7 vai nos dizer: e assim fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Ana, ela não conseguia comer, ela só sabia chorar. Por quê? Imagina o tamanho da humilhação, da irritação, da provocação. Então tudo que ela fazia, ela só sabia somente chorar. E no versículo 8 vai nos dizer: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Aí a gente vê que parece que Eucana tem uma certa preocupação, ou tenta até consolá-la,
Mas ele vai dizer, por que não comes? E por que está mal ou está triste o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Tipo assim, ele falando para ela, eu não sou o suficiente para você, Ana. Então, no versículo 9, vai nos dizer, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, que era um religioso, trazendo para os nossos dias de hoje, seria um pastor, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E nesse momento ele chega ao templo. E ela, pois, com amargura de alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Imagine a pessoa com um problema que aparentemente é impossível, porque ela era estéril. Ela era desprezada pela sua rival, né? Ela era motivo de zombaria, ela foi espizinhada pela sua rival. Então ela não tinha como resolver aquele problema. Então, quando o texto fala que ela chora com amargura, ela chora com tristeza na sua alma. E no versículo 11 vai nos dizer que ela fez um voto, dizendo, um voto é um ato de fé. Eu creio que um voto é um ato de fé. E ela vai dizer, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E como eu falei, irmãs, eu vejo que o voto é um ato de fé. E Ana, ela foi muito específica e muito objetiva naquilo que ela pediu ao Senhor. Ela podia pedir ao Senhor, Senhor, se o Senhor me conceder a alegria de me dar um filho ou uma filha, não. Ela pediu, se o Senhor me der um filho varão, eu lhe devolvo como oferta sacrificial no seu templo. Nesse momento, ela abre o seu coração para o Senhor, porque ela sabia que Deus podia resolver aquela situação, aquele problema que ela estava atravessando. E no versículo 12 vai nos dizer, e sucedeu que, perseverando, ou seja, ela não desistiu. O texto não nos relata quanto tempo que Ana vinha nessa situação, mas a gente, pelo contexto, a gente imagina que ela já estava há muito tempo assim, porque mais à frente a gente vai ver que ela já não tinha mais forças para falar. Ela só balbuciava, ela não tinha mais forças para falar. Não se alimentava, então provavelmente ela já estava bem desgastada. E no versículo 12 vai nos dizer, e sucedeu que, perseverando ela em orar, ela não desistiu. Perante o Senhor, Eli observou a sua boca. No versículo 13, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve embriagada. A gente vê que Ana ela é testada de todas as formas. Ela é testada em sua casa por Penina, que irrita, que provoca ela todos os dias. Um marido que não entendia o seu choro. E onde ela devia achar um abrigo, um conforto, que era no templo. O sacerdote, ele pergunta a ela se ela não estava embriagada, se ela não estava bêbada. Então a gente vê que Ana ela foi incompreendida. Ela passou por um processo, por um teste. E eu estava pensando esses dias, e muitas das vezes Deus permite peninas na nossa vida. Quando a gente fala peninas, a pessoa automaticamente liga em relação à vida matrimonial. Nem sempre.
Às vezes Deus coloca peninas na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de familiar, porque é uma forma de Deus nos provar, de Deus nos testar. Eu falo por experiência própria, que muitas das vezes eu peço assim, Senhor, me dê paciência, eu preciso aprender a ser mais paciente. E o Senhor vai lá e me dá uma situação que eu preciso exercer a minha paciência. Às vezes, você vai pedir ao Senhor me ensina a ter mais compaixão pelo próximo. Você pode ter certeza que o Senhor vai te colocar numa situação que você vai ter que aprender a exercer a compaixão. E é assim, eu creio que nesse momento a Ana ela passou por um processo, e os processos do Senhor servem para nos lapidar, para nos moldar, para nos alinhar conforme a vontade dele. Né? Ele quer nos deixar do jeitinho que ele quer que nós estejamos. Né? E no versículo 14 vai nos dizer, e disse Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. E no versículo 15 a gente vê, eu achei uma coisa tão linda, porque a gente vê a maturidade de Ana, a maturidade emocional, porque ela fala para o sacerdote, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ou seja, ela quis dizer, eu estou intercedendo, eu estou colocando o meu coração diante do Senhor. Você vê que em nenhum momento, nenhuma passagem no trecho da Bíblia, você vê que há um revide da parte de Ana, com toda a situação que ela está vivendo dentro da sua casa, até mesmo dentro do templo. E no versículo 15, a gente vê a resposta que ela deu ao profeta Eli, né? Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, estou aqui colocando o meu coração diante do Senhor. E engraçado que a gente vê que ela não explode, né? A gente dá pra gente poder imaginar a situação de Ana, se em nenhum momento ela não teve vontade de voar no pescoço de Penina e de esganar a Penina, de tanta provocação e de tanta irritação. Mas a gente vê como a maturidade emocional, eu vejo dessa forma no versículo 15, que Ana teve quando deu essa resposta ao sacerdote Eli. E no versículo 16 vai nos dizer, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, né? Não me leve a mal, ela falando para o sacerdote, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então ela fala para o sacerdote, eu estou colocando aqui as minhas aflições, as minhas dificuldades, o meu desgosto, eu estou colocando aqui tudo que eu estou sofrendo, tudo que eu estou passando, aquele momento de tristeza que ela estava passando. E no versículo 17 vai dizer, então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, quando ela abre o seu coração e ela conta para o sacerdote o que ela estava fazendo ali, porque ele dizia que ela estava bêbada, ele passa a entender que ela estava fazendo uma oração porque ela estava enfrentando uma grande luta. Porque eu creio que nesse momento, pelo texto, me parece que o sacerdote ele não estava entendendo, né, a ponto de dizer que ela estava embriagada, né? Então ele não estava entendendo a situação de Ana. E no versículo 18 vai dizer, e disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste.
Ou seja, ela conta, ela esclarece para o sacerdote ele entende e aí as coisas começam a se organizarem, a se ajeitarem. Então, quando o sacerdote fala para ela, vai em paz, o Deus de Israel lhe abençoará, ela teve uma motivação ali, foi uma palavra profética, mas teve uma motivação ali, porque ela saiu dali tendo a certeza que Deus atenderia o seu pedido, já tinha atendido o seu pedido. Quando ele fala, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Nesse momento a gente vê que ele motiva ela, né? Motiva ela a continuar a orar, a buscar, assim como ela já estava fazendo, provavelmente há muito tempo. Versículo 19 vai dizer, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então, nesse momento, né, ele teve a Ana, né, como esposa, e nesse momento o Senhor se lembrou dela, das petições, das orações que a fazia naquele local, naquele tempo, tanto que ela chorava amargamente. E no versículo 19 a gente vê que foi uma resposta da oração de Ana. Então a gente vê que Deus muda a sorte de Ana. Deus muda as condições de vida, as circunstâncias da vida de Ana. E nas nossas vidas também não é diferente, porque muitas das vezes nós vivemos muitas coisas nas nossas vidas que são respostas de nossas orações, e isso é muito gratificante. E nós oramos porque nós cremos que Deus ele age na nossa vida, ele muda histórias, ele muda a nossa história. E Deus faz, irmãos, além do que nós pedimos ou imaginamos, porque no capítulo 2, no versículo 21 vai dizer, e visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, ela só pediu somente um filho. E a gente vê pela história que ela teve 6 filhos. Então, o Senhor, ele nos dá muito além daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos clamando, pedindo a Ele em oração, e cremos, né, que Ele atende os nossos pedidos. Às vezes não vai ser na hora que a gente quer, porque se a gente analisar, Ele poderia ter respondido Ana logo de primeira, mas não, porque existia talvez aí um processo que a Ana precisava passar. Então ela só concebeu o filho, ela só teve o filho quando o Senhor viu que ela estava pronta para receber. E às vezes somos assim. Às vezes a gente pede tanto uma coisa ao Senhor, a gente quer naquela hora, mas às vezes nós não estamos prontos para receber. Às vezes precisa algumas coisas serem colocadas no lugar, às vezes coisas precisam ser colocadas em ordens, Deus precisa retirar algumas coisas da nossa vida, e às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer aquela coisa naquela hora, naquele momento, do jeito que a gente quer, mas nem sempre o Senhor vai dar no nosso tempo, e nem sempre Ele vai dar na hora que a gente quer, porque às vezes a gente não está pronto para receber, e é muito difícil a gente entender isso. E aí a gente entra no processo, né, da lapidação, do tratar de Deus nas nossas vidas. E no capítulo 2, a gente vai ver o cântico de Ana. E a gente vê, como a gente leu no texto, que é o Senhor que fecha a madre de Ana. Ele abre, ele fecha, ele abre, ele fecha a porta, ele que abate, ele que exalta. E no cântico de Ana, no capítulo 2, vai nos dizer assim, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor,
porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma, há como nosso Deus. Não multipliques palavras de altivez, e nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que foram famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e do esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficaram mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles, e o Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, irmãs, tudo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós iremos receber da parte do Senhor tudo aquilo que as irmãs pedido, têm clamado, né? Às vezes tem muitas causas que anos e anos pedindo, clamando ao Senhor por uma solução, para que Deus entre com providência. Mas creio que no tempo do Senhor, no tempo de Deus, Ele agirá as vidas, Ele nos dá as respostas que talvez as irmãs estejam precisando, crendo que o nosso Deus, Ele está ouvindo as petições, os clamores das irmãs, as orações das irmãs, né? E nós confiamos que Deus, Ele fará tudo no seu devido tempo, né? E essa é a palavra, irmãs, que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu não vou falar mais, porque se eu começar a falar é coisa de mim, e foi exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra simples, mas eu espero que o Espírito Santo possa falar melhor no coração das irmãs, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Faz seu comentário, missionária Érica, e logo em seguida a Tércia conclui. Amém. Não, é interessante que quando a gente abre a palavra sobre Ana, ela nos dá um vasto ensinamento, né, de uma postura de uma mulher, né? Ela nos ensina verdadeiramente como tem que ser o comportamento de uma mulher no meio das afrontas, no meio de uma tempestade espiritual, né? Porque aqui Ana está numa tempestade espiritual. Ana é a perfeita, né? Ana é aquela que tem a vida dela plena diante das escrituras sagradas, e ela se vê fechada, sem direção, devido a ela não conseguir aquilo que tanto almeja, que é filhos, né? E Ana nos mostra perfeitamente como é que temos que uma mulher, diante de dificuldades, diante das afrontas, diante daquela busca por um milagre, né? E Ana nos mostra nitidamente o que nós devemos fazer a Siló. Permanecer em Siló. Siló é o que? A igreja. Siló era o momento de entregarmos a nossa oração. Vemos hoje mulheres que não estão indo para Siló, não estão indo em círculo de oração, não estão indo buscar a Deus em momentos de aflição. E aqui nós vemos nitidamente que Ana não deixava de ir a Siló. De ir uma vez ao ano, se entregar para Deus, se prostrar para o Senhor. Ana ia a Siló uma vez por ano. E hoje, no nosso tempo, a gente vai à igreja 3 vezes por semana.
E mesmo assim, existem mulheres que não estão dispostas de ir para Siló, de ir para os braços de Deus, se prostrar. E Ana se prostrava uma vez por ano. E ali Ana entregava o que o coração dela mais desejava, a madre aberta. Né? E vemos hoje as enfermidades espirituais das mulheres não se dedicarem a ir para Siló, em estar de compromisso na casa de Deus. Vemos mulheres que estão dentro de casas, mas não estão em Siló. E é necessário estarmos em Siló. É necessário estarmos na igreja, em comunhão com Cristo. Tem gente que diz que hoje em dia não existe mais comunhão na igreja. Mas o corpo de Cristo é Siló. É a igreja. A Bíblia nos fala que Deus não habita em lugar feito por homens, sim. Né? Mas as bênçãos do Senhor, a intimidade que nós temos, que uma vez por mês nós participamos do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia, isso nos representa firmeza espiritual. E Ana nos mostra nitidamente, se nós estivermos caminhando para Siló, mesmo que seja com dores, mesmo que seja amargurada, mesmo que seja em momentos que a casa da gente está toda enrolada. Nosso lar está com problema, mas Ana marcha para Siló. Ana não perde a oportunidade de ir para Siló. Siló é igreja, Siló é comunhão. E ali ele vê que Ana está embriagada. Por que Eli não vê a Ana espiritual? Porque Eli passa por problema com os filhos dele. Aqui nós vemos duas pessoas que estão dentro da casa de Deus. Duas pessoas que estão em comunhão com a palavra e que estão com um problema. E se você perceber, Ana recebe bênçãos de Deus através de Eli, mesmo também enfraquecido espiritualmente, porque a cabeça de Eli também estava perturbada devido aos filhos dele, conviviam em Siló, se alimentavam dentro de Siló, dentro da igreja, mas não faziam parte de Cristo. Eita glória! E por Eli ver que Ana, quando Ana abre o coração dela, né? Senhor, eu estou com o coração amargurado, entristecido, Senhor. Mas estou aqui, Senhor. Eu, Érica, né, parafraseando, vejo que ele faz assim, poxa, gente. Falei mal de uma mulher que está passando por um problema bem maior que o meu. E se ela todo ano vem aqui, porque eu a vejo. E eu também com os meus problemas, e sou eu pensando que ele estava falando naquele momento, vou pedir a Deus para conceber o que ela quer. E se Deus conceber o que ela quer, Senhor, se tu faz por ela, o que tu vai fazer por mim que sou teu servo? Eita glória! O que Deus não vai fazer também por Eli, que cuida da casa de Deus? Né? Somos mulheres que temos nossos compromissos primeiramente com o reino. Temos os nossos problemas, mas estamos em Siló. Aleluia! Estamos hoje reunidos em Siló. Temos liderança na igreja. Mas estamos em Siló. Com os nossos problemas, ajudando a outros que estão com problemas. Aí as pessoas perguntam, por que Deus dá ela? Por que Deus faz com ela? Porque estamos reunidos em Siló. Todas com seu propósito. Todas em buscar aquilo que o nosso coração pede a Deus em oração. Né? E o que eu vejo aqui? Eli, problema. Ana com problema. Mas os dois juntos, chorando, porque ele chorava lágrimas de dores devido aos filhos. E os dois juntos, em oração. Porque a Bíblia diz que sempre caminham dois. Então, se caminha Eli e Ana todos os anos ali, porque Eli estava ali, vivia ali, morava ali. E ele vendo o desespero de Ana, ele falou, opa, se Ana vai buscar, eu também vou ganhar minha bênção. E tanto, se você for à frente, você vê que Deus abre a madre de Eli, de Ana, mas Deus também concede o que Eli tinha pedido a ele. Tanto que os filhos de Eli morrem. Mas Deus concede o alívio de Eli por ver a necessidade de Ana, uma mulher simples, comum, mas que estava dentro da casa de Siló todos os anos. Que nós possamos, nessa manhã, entender, como a irmã Viviane falou, que
que meio às afrontas, que meio às dificuldades, que nós permaneçamos em Siló. E que eu, com as irmãs, estamos aqui, pastora Tessa, irmã Ana Késia, Viviane, esqueço, a Gorete, eita Glória, Nasilene, Francisca, Vivian, que cada um tem o seu problema, mas nós juntas, unidas, vindo para Siló, Deus irá ouvir nossas petições. E nós vamos receber, porque ela crê, ela acredita. E que nós juntas, vamos juntas caminhar com Cristo para que as bênçãos de Deus sejam em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Tércia, conclui aí com aquilo que Deus falou no seu coração. Agora eu apertei no negocinho certo. Aquela hora, ao invés de apertar o microfone, eu apertei para sair. Gente, olha só, eu aprendi bastante, tá? Quando a missionária Érica falou sobre a tempestade espiritual, eu fiz umas anotações aqui à medida que a irmã Viviane ia falando, né? Os ventos e as tempestades sobre o alicerce de Ana. A primeira coisa, Deus colocou ela, né, para ser provada, fechando a sua nada. Depois ela sofreu zombaria, sentia o vazio, porque ela tinha o amor do seu marido, né, e procurava lhe dar o melhor, mas ela ainda não estava totalmente preenchida, porque existia esse vazio da maternidade. Ela sentia amargura de alma, chorava abundantemente, foi julgada por Eli, porque passava por muitos desgostos. Aí eu, assim, em um determinado momento, parecia que eu estava lá. E eu vi em Ana uma mulher com todas as características de uma mulher com depressão. Porém, mesmo passando por todas essas circunstâncias difíceis, gente, Ana passou por tudo isso, né? A gente lendo a história de Ana assim por cima, a gente não se atenta para esses detalhes, né? E achei muito interessante a forma como a Viviane foi passando para a gente, foi detalhando, e eu gosto muito de detalhes, né? E aí eu pude perceber que Ana tinha todas as características para ser uma mulher em depressão. Mesmo assim, ela não desistiu. A oportunidade que ela tinha de ano em ano, ela ia buscar o Senhor. E Ana, como a Viviane falou inicialmente, né, era uma mulher alicerçada na oração, né? E no alicerce de Ana, por mais que ela sofresse esse embate desses ventos, né, dessa tempestade, no alicerce de Ana tinha oração, tinha voto, tinha fé, tinha perseverança, derramamento no altar. E aí, por tudo isso, né, fechou o ciclo com a esperança, com o ânimo, com a bênção que ela recebeu e ela pagou o seu voto. Então, a história de Ana é isso aqui, né? É esse ciclo aqui, e depois ela foi viver um outro momento da vida dela, né? Mas, muitas vezes, a gente quer fugir, né, do nosso ciclo, né? Às vezes Deus prepara um ciclo, né, para a gente passar uma experiência e a gente quer pegar um atalho, né, fugir um pouquinho, porque a gente não quer passar por tudo isso que Ana passou. Quem gosta de ser humilhada? Ninguém, né? Quem gosta de perder? Ninguém. Quem gosta de entrar na prova? Ninguém, gente. A gente sabe às vezes que Deus nos colocou para passar aquela aprovação, mas a gente gosta? Não, a gente sabe que é Deus, e aí a gente aceita, mas a gente não gosta. Vamos, né, ser bem realistas. Ana sentia um vazio que não era preenchido nem pelo seu marido e nem por nada que ela tivesse, né? Talvez ele desse para ela bens materiais, presentes. Não era preenchido esse vazio porque o que ela desejava era ser mãe. Vivia a amargura, chorava abundantemente, e se você, e eu já chorei abundantemente, se você já chorou abundantemente também, você sabe que é uma situação que parece que você não tem mais esperança alguma. Você não tem para onde ir, você não tem para onde correr, você não sabe o que fazer, você só sabe chorar, né? Então, essas situações são situações que ninguém quer passar. E ontem, né, eu estava pensando, meu Deus, a gente
pede as coisas para o Senhor não dá. Às vezes eu falo assim com Deus, meu Deus, por que o Senhor não dá? Né? O Senhor fez lá no passado, por que o Senhor não faz para mim? Eu estou pedindo, né? Converso com Deus assim, e aí eu estava ouvindo aquela música de Carlos Roberto, mesmo sem entender, eu confio em ti. Porque muitas vezes a gente não entende o processo, por que Deus não dá, por que Deus não faz, por que Deus não responde. Muitas vezes a gente não entende, mas a gente precisa confiar nele, mesmo sem entender. Né? E eu acredito que Ana não entendia por que Deus havia fechado a sua mata. Mas ela continuou confiando no Senhor, mesmo passando. Gente, eu preciso de um pouquinho da perseverança de Ana, né? Para nos momentos de dificuldade eu continuar caminhando, porque às vezes a gente também sente vontade de parar. A gente pensa que não está valendo mais a pena, a gente pensa que está sendo muito difícil, mas olha as dificuldades de Ana. E essas dificuldades que afetam o emocional são piores do que aquelas que afetam o nosso físico, né? Porque o emocional você não vê, você não toca, né? É uma coisa que é o tratar de Deus mesmo na sua vida. Então, nessa manhã, eu estou muito agradecida a Deus por essa palavra. Estou muito agradecida a Deus por esse aprendizado. Estou muito agradecida a Deus pela vida da Viviane. Para quem não sabe, Viviane é a mãe da Gabriela, por quem a gente está sempre orando aqui, né? Viviane está igual a Ana, mas está perseverando. E eu falei com o Kézia, eu falei assim, Kézia, Viviane vai trazer o estudo quinta-feira. E eu ainda comentei para ela, é bom a gente chamar as pessoas que estão na provação, porque elas estão prontas para tudo. Porque no momento de provação, se você parar, você morre. Então, nesse momento de provação, que você tem que se jogar mesmo para Deus, se gastar, porque é isso que vai preencher, né, o vazio do nosso coração. Mesmo com as dificuldades, mesmo com vontade de parar, mas nós precisamos ser iguais a Ana, perseverar em oração, na fé, fazer o voto, pagar o voto. A Viviane pagou o voto antes mesmo de concluir o processo. Isso é fé, irmã. O voto já está pago. Por quê? Porque crê que Deus vai fazer no tempo determinado de Deus. Deus vai concluir esse ciclo na vida da Viviane, na vida da Gabriela. E eu agradeço a Viviane por ter agradecido tão prontamente, né? Que o Senhor continue te abençoando, continue exercendo sobre você o agir e a vontade dele, né? Você continue buscando para que ele possa te usar. E eu vejo em Viviane uma pregadora. E eu falei para ela já, esse processo todo que você está passando é para Deus te usar na palavra, né? E eu já tenho visto se cumprir, graças a Deus por isso. E quando esse ciclo terminar, né, vai ser só cântico de vitória. Já temos cantado e cantaremos, né, mais ainda, porque nós já temos visto a vida de Deus na vida da Gabriela, graças a Deus. Então eu concluo por aqui. Estou feliz, é tão bom quando Deus, né, fala assim, dessa forma que a gente entende assim, tão claramente, tão bem, né, e tantos detalhes. Eu fico encantada com os detalhes, né, da palavra de Deus. Então eu estou muito agradecida a Deus, né, e retorno a Ana Kézia. Amém. Mas que bênção, né? Meu Deus, eu recebi muito da parte de Deus. Acredito que quando chegar um momento, com certeza vamos compartilhar ainda muito do que Deus nos ensinou, os nossos testemunhos. E eu falo para o Senhor, eu quero contar meu testemunho. Quero dar cultos de ações de graça por tudo que o Senhor faz e vai fazer pelas nossas vidas. Não é fácil o processo, mas vale a pena. Nenhum deserto dura para sempre. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor, se eu não me engano, foi até mesmo nos nossos estudos. Nenhum deserto dura para sempre. E tudo tem um propósito. A gente não entende no momento, porque a nossa mente humana é limitada e a gente quer ver um sentido lógico e humano para uma situação e a gente não consegue enxergar. Porque quem sabe do amanhã, do futuro, é somente o Senhor. Então ele sabe o porquê de cada situação. Aonde precisamos ser forjadas. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. E ele sabe aonde o vaso precisa ser reparado.
E ele conta isso tudo. Não é para a gente ficar depois de braços cruzados e dando glória a Deus, indo para o culto, viver a mesma vida, não. É para expandir o reino. É tudo para o reino. O que passamos hoje nos dá um aprendizado para que outras vidas possam ser edificadas. Um dia nós encontraremos pessoas que estarão em situações semelhantes ou piores e nós vamos poder ajudar. Aquilo que o Espírito Santo nos ensinou em nosso processo, nós iremos também transmitir esse aprendizado para outras vidas. E eu creio que o estudo de hoje vai falar ainda em muitos corações. Depois quem assistir, ou até mesmo a gente, porque leva um tempo ainda para entrar num canal, de repente a gente vai, meu Deus, naquele dia Deus falou isso. Naquele dia Deus nos ensinou isso, olha aí. De repente vai servir também lá na frente para nós. E eu creio que o Espírito Santo falou muito e eu estou muito feliz, porque mais uma vez o Senhor Jesus marcou presença. E eu quero encerrar por aqui, senão eu falo pra caramba. Eu quero saber se alguém tem algum pedido de oração. Eu quero compartilhar aqui. Vamos continuar orando, né, pelo Congresso de Jovens. A nossa igreja está empenhada. É na próxima sexta-feira. Missionária Érica, ore por nós aí de Teresina. Teresina não, Tocantins. Teresina foi onde eu morei. Ore por nós, leve a juventude aí no ciclo de oração, apresenta ao Senhor, para que o Senhor venha marcar a nossa juventude com batismo com o Espírito Santo, renovação, não por quem vai pregar ou por quem vai cantar, que nós aprendemos na última festa das irmãs, que quem programa os preletores é o Senhor, né, Tércia? E ele vai agir da mesma forma. Então, independente de quem esteja, de quem deixar de vir, a presença do Senhor é insubstituível e nós precisamos ser renovados, fortalecidos pelo Senhor. Amém? Então, orem pela nossa juventude, orem por mim e por Rogério. Nós temos apresentado uma causa diante do Senhor, como já compartilhei aqui com as irmãs, e cremos que as portas se abrirão para a glória de Deus. Não é no nosso tempo, né, irmã Viane? Hoje, olha, aprendi mais uma vez nos falando. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Mas alguém tem um pedido de oração? Só levantar o dedinho, ligar seu microfone. Fique à vontade. Bom, irmãs, eu gostaria de agradecer as irmãs, né, pelas orações pela vida da Gabriela. Peço que continue me ajudando em oração, né, pela vida dela. Deus tem operado, eu sei, Deus está trabalhando na vida dela. Mas eu queria pedir às irmãs, foi até um pedido de oração que chegou até a mim pela vida da Fernanda. Ela é esposa do pastor Juvenil, o nome é assim. Eu não a conheço, eu sei que ela é de Araruama, ela está passando por um problema de enfermidade. E eu creio que tem muitas pessoas orando por ela, né? Mas chegou esse pedido de oração até a mim. Então o nome dela é Fernanda. Fernanda Nunes, eu acho o nome dela. Isso. Amém. Vamos continuar orando, né, pela Fernanda. A Fernanda já ministrou na nossa igreja, na festa das crianças em 2019 e 2020. Foi uma bênção. Já ministrou também lá no Solar. Ela é uma bênção mesmo. Deus, processos, né? Desertos que Deus permite que os seus servos venham passar. E em tudo o nome dele será glorificado, mesmo a gente não entendendo no momento. Amém? Então, neste momento, quero convidar a missionária Érica para fazer essa oração, apresentando esses pedidos nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos gratos a Ti pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. O Senhor nitidamente falou em cada coração aqui nesta manhã. Senhor, entregamos cada pedido de oração em Tuas mãos. Entrega em especial cada família aqui representada nesta manhã de quinta-feira. Senhor, que Tu venha fazer segundo a Tua vontade, não nosso querer. Senhor, que Tu venha guardar, blindar. Senhor, venha colocar a Tua asa, Senhor, que é enorme, é grande, é poderosa, é soberana, é majestosa, diante de nossas vidas.
Ô Espírito Santo de Deus, continue em cada lar representado aqui. Continue, Senhor, inclinando os teus ouvidos para ouvir, Senhor, as nossas lágrimas, as nossas petições daqui. Aleluia. Senhor, aqui estamos orando em prol de cada família. Senhor, Tu sabe que cada uma de nós pedimos em oração aqui, como Ana fez, em choro, lágrima, mas renunciando a Ti, Senhor, todos os problemas dela. Ana nitidamente fala de boca para fora o que está atormentando a vida dela. E nós também, Senhor, quando dobramos nossos joelhos, Senhor, em nosso quarto, oh, aleluia! Nós choramos lágrimas que ninguém vê. Nós choramos lágrimas e entregamos dores, Senhor, interiores a Ti. Oh, aleluia! Que o Senhor venha, Senhor, nesta manhã, com a Sua destra sobre nossas vidas e nossas petições. Entregamos nossos filhos, nossos maridos, entregamos nossos netos. E também ora aqui, Senhor, pelaquela oração que é sobre finanças. Porque a Tua palavra diz: se buscarmos Deus, as outras coisas o Senhor também nos dá. E é nítido ver, Senhor, que o Senhor também nos abençoa fisicamente. O Senhor nos dá o sustento de cada dia. Entrego cada dispensa nesta manhã aqui. Entrego cada conta, cada boleto em Tuas mãos. Entrego cada choro novamente a Ti. Que o Senhor venha ungir os nossos filhos, desde as plantas dos pés até o fio do cabelo. Que Tu venha ungir, Senhor, os nossos corpos. Que o Senhor venha colocar cada um no seu devido lugar. Só o Senhor sabe as nossas enfermidades físicas e espirituais. Que o Senhor venha continuar nesta manhã conosco. Que nós não possamos sair daqui vazios, mas cheios da Tua graça. A Tua graça é um favor imerecido sobre nós. E peço também misericórdia pelas nossas enfermidades físicas. Tenha misericórdia, cessa as nossas dores físicas. Cessa as nossas enfermidades físicas, que é a espiritual. Essa glória. O Senhor também tem cuidado. E creio que nós, mulheres aqui, como Ana, que o nosso espiritual mesmo abalado. Oh, glória! O Senhor está conosco. Então continue, Senhor, na nossa caminhada. O Senhor caminho, a verdade, a luz. O caminho é estreito, é árduo, é apertado. Às vezes temos que passar por postes, às vezes temos que pular, Senhor, as gotas d'água para nós podermos desfalecer, cair, ser afogadas. Oh, aleluia! Mas é o Senhor que muitas vezes estamos estremecidas, tentando cair, é a Tua mão. Não é fácil. A mão, Senhor, é a Tua mão que nos deixa ser filhos. É a Tua destra que nos sustenta. É a Tua destra que nos dá força para estarmos juntos no Teu propósito. Que estamos contigo na Nova Jerusalém. Mas a nossa casa também irá conosco. Os nossos filhos irão. Ai, xereia! O nosso marido, ele também vai. Os filhos de nossos filhos também irão. Geração em geração estaremos lutando juntos para buscarmos a nossa felicidade. Para juntos herdarmos a Nova Jerusalém. Hoje, em Tuas mãos as governanças. Oh Deus, essa semana foi um congresso lá em Araruama e vi Tua filha alegre como Ana. Alegre, ela respira, Senhor, as lágrimas vinham pela mão. Mas ela crê no milagre. Oh Espírito Santo, dá a Tua filha que ela pede, conforme as lágrimas dela. Entrega a Gabriela, entrega em Tuas mãos. Entrega o pedido da irmã Naquésia, mas por aquele serviço dela, consumem dentro do meu. Então eu te peço, Senhor, cada petição, cada família que é representada em Tuas mãos, Senhor, eu entrego. Porque eu, Érica, não sou capaz de nada, mas a Tua presença, que é o nome, porque em nome de Jesus, elas são feitas conforme a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aquele que crê em amém. Eita glória. Bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.